Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né, nesse momento de quarentena, de reclusão social, de isolamento, né, esperando aí dias melhores, que essa pandemia acabe, né, cesse, para que a gente possa voltar às nossas atividades cotidianas, né, aos nossos estudos, às nossas aulas presenciais. Esse vídeo, essa videoaula, essa breve videoaula, se direciona aos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Militar, na disciplina de Sociologia, né? Então, utilizando os mecanismos, né, da educação à distância, vamos aí continuar com os nossos estudos e eu reafirmo o comprometimento de vocês para a realização das atividades, leitura dos textos que nós nos propomos, né? Nós propomos a vocês, na verdade. Eu já deixei um texto introdutório do segundo bimestre, já iniciamos o segundo bimestre, e na última semana deixei uma atividade de fixação do conteúdo que vocês estão me enviando. Então, quem não enviou, ainda dá tempo de enviar. É importante a participação de vocês, né? Então, vocês estão sendo avaliados pela participação, né? Nesse momento aí de isolamento social, ok? Pessoal, eu quero introduzir, né, com vocês agora, fazer uma contextualização dos conteúdos que nós vamos estudar no segundo bimestre, já levando em consideração o texto que eu deixei para vocês na plataforma do GR8, né, nas últimas aulas. Mas antes disso, eu queria só relembrar algumas coisinhas que nós estudamos no primeiro bimestre, né, deixar bem claro algumas coisas, para a gente entrar aí no conteúdo do segundo. No primeiro bimestre, nós falamos sobre ideologia, sobre cultura, sobre o conceito de indústria cultural, sobre padrões de consumo, né? Então, conceitos mais ideológicos, né? Nós fizemos algumas reflexões sobre esses conceitos. No segundo bimestre, nós vamos estudar mais conceitos políticos, reorganizados e reestruturados numa dinâmica política e estrutural da formação da nossa sociedade. Falaremos sobre democracia, sobre liberalismo, socialismo, autoritarismo, né? Então, conceitos relacionados a estruturas de poder, né? Ao governo. Nesse texto que eu passei para vocês, na primeira semana, né, do segundo bimestre, né, 2 semanas atrás, melhor dizendo, eu trabalhei 2 conceitos, né? Eu coloquei lá 2 conceitos para a gente fazer uma reflexão sobre esses conteúdos. O conceito de socialismo e o conceito de liberalismo, que são conceitos antagônicos, que são conceitos diferentes, que pregam, que defendem uma realidade estrutural diferente, né? Então, modelos de governo diferentes. Então, nós vamos entender um pouquinho esses 2 conceitos nessa breve videoaula que eu estou gravando para vocês, ok? Primeiro, o liberalismo. A corrente do liberalismo, ela começou a se consolidar, a expandir, né? Ela surgiu a partir do século XVII na Europa, né? Então ela começou a ganhar vulto, começou a ganhar expressividade na Europa a partir do século XVII, e o liberalismo ele pode ser dividido em 2 correntes, né? Em 2 formas de pensamento. Primeiro, liberalismo político. Segundo, liberalismo econômico. O liberalismo político foi defendido por um filósofo inglês chamado John Locke. John Locke fez severas críticas ao modelo de organização social e governamental dos estados absolutistas. Ele defendia maior participação política, defendia a liberdade, as pessoas terem uma participação que não era concedida pelos estados absolutistas, né, nesse período. Então, o absolutismo defendia a ideia de que o poder era centralizado no rei, então o rei decidia, definia aquilo que seria a estrutura social, econômica e política da sociedade. Então, as pessoas não tinham participação política, as pessoas não decidiam as orientações, os caminhos que seguiriam, que tomariam os aspectos políticos. Então, John Locke, ele defende essa ideia de participação, né? Então, ele questiona, ele critica, né, os estados absolutistas e define essa ideia de liberalismo político. No campo da economia, nós temos as contribuições do filósofo, né, economista Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico. Adam Smith, ele criou um livro, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que defende essa ideia do liberalismo econômico. Para Adam Smith, que também era um teórico que defendia uma liberdade, defendia e fazia críticas aos estados absolutistas, ele acreditava que o Estado não deveria intervir na economia, a economia deveria se regulamentar de forma aberta, sem intervenção do Estado. O Estado seria um mediador, ele seria aquele instrumento de ligação, mas não de intervenção.
ele não interviria nas relações econômicas. Segundo Adam Smith, a economia ela se basearia na livre concorrência, né? Então seria a concorrência, a livre concorrência, a iniciativa individual que possibilitaria os êxitos e a expansão econômica de determinada sociedade, né? Então ele defendia a livre concorrência. Um exemplo claro sobre isso, né? Suponhamos que uma determinada pessoa tivesse uma loja de calçados, né, de sapatos, por exemplo. Então ela seria única naquele segmento, todos teriam que comprar comprar dela, na verdade. Então a partir desse momento ela poderia colocar o preço que ela bem quisesse, as pessoas, diante da necessidade, deveriam comprar dela porque ela era a única opção. A partir da não intervenção do Estado, da livre concorrência, segundo Adam Smith, surgiriam outras pessoas para concorrer com ela. Aí, então, aquela pessoa que era única, surgiria outra pessoa vendendo sapatos e essas duas pessoas disputariam o mercado, né? Disputariam ali cenário econômico. Então, se o preço estivesse muito alto no sapato do Joãozinho, no sapato da Maria estaria mais acessível. Então, essa pessoa, né, compraria naquilo que seria mais rentável, né, naquilo que seria mais tivesse um valor financeiro menor, né, e que poderia beneficiá-lo. Então seria isso a livre concorrência. As pessoas, a economia disputaria entre si e geraria benefício para os indivíduos que comprariam e que se beneficiariam desses aspectos econômicos. E isso defendia Adam Smith no livro Riqueza das Nações. Ele também defende a ideia de, um termo que é utilizado chamado laissez-faire, a mão invisível. Seria uma mão invisível, uma mão que ninguém vê, que organizaria, que definiria, estabeleceria os padrões da livre concorrência e desse padrão econômico, né, do liberalismo. Ok? Então, esses são os conceitos referentes ao liberalismo. Primeiro, crítica ao absolutismo, né, crítica ao poder dos monarcas, ao Estado centralizado no monarca, e defesa de liberdades, tanto econômicas quanto políticas. Liberalismo político, nós temos John Locke. Liberalismo econômico, nós temos Adam Smith, né, que escreveu o livro Riqueza das Nações. Ok? Já o socialismo é uma corrente sociológica, filosófica, que nasce, né, depois de algumas experiências sociais, principalmente da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra, né, a partir de 1760, século XVIII. Ela traz mudanças significativas na produção do trabalho. Aquele trabalho que era manufatureiro, produzido à mão, artesanalmente, né, lá na Idade Média, por exemplo, e que se estendeu aí do período moderno até a Revolução Industrial, ele se torna um trabalho maquinofatureiro, um trabalho realizado pela utilização de máquinas. É na Inglaterra que nós temos aí a criação da máquina a vapor, né, a máquina de tear, posteriormente a locomotiva. Então, muitos avanços foram possibilitados pela Revolução Industrial. Só que a qualidade de vida e de trabalho desses operários, desses trabalhadores que trabalhavam nas indústrias, era totalmente precário, né? Então, eles não tinham condições básicas de trabalho. Trabalhavam em uma escala de 16 a 18 horas por dia. Homens, mulheres, crianças e até idosos recebiam castigos físicos para desempenhar um trabalho mais eficaz, né? Então, as condições eram insalubres, é o que nós chamamos de insalubridade, condições precárias para o desenvolvimento de um trabalho. A partir dessa realidade de exploração do trabalho, quem se beneficiava eram os burgueses. A classe burguesa estava crescendo e, diante dessa realidade, quem tomava, né, se beneficiava, que tinha o lucro diante do trabalho desses operários eram os burgueses. Os trabalhadores não tinham lucro, ganhavam um salário que mal dava, né, para sobreviver, para estabelecer as suas necessidades básicas. É diante dessa realidade que surgem os teóricos, os pensadores socialistas. Há no socialismo duas correntes de pensamento, uma corrente chamada socialismo utópico, que defendia uma revolução, né, da classe proletária, né, dos trabalhadores, contra a classe burguesa, só que essa revolução seria uma revolução pacífica, num acordo entre as duas classes, e o socialismo científico, que defendia uma revolução armada. Esse último socialismo que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o socialismo defendido por Karl Marx, né, que criou essa corrente, essa forma de pensamento, e o seu amigo, seu fiel escudeiro, Friedrich Engels. Então, os pais do socialismo científico. Karl Marx dizia que as mudanças sociais só ocorreriam
a partir do momento que houvesse, né, uma revolução armada, que os trabalhadores pegassem arma, fizessem uma revolução, tirassem os burgueses do poder e eles mesmos, os proletários, os trabalhadores, se estabelecessem no poder. Então aí nós temos aí duas realidades diferentes, né, dois conceitos diferentes, o liberalismo e o socialismo, cada um defendendo as suas perspectivas, defendendo aí as suas bases de conhecimento, ok? Essa distinção que eu queria fazer com vocês hoje, nessa breve videoaula. Nas próximas aulas vamos trabalhar alguns conceitos relacionados à democracia, entender o que é democracia, quais são os atributos da democracia, entender as formas de governo democrático, para a gente aprofundar os nossos estudos, ok? Então, desejo aí a todos muita saúde, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara quando sair, vamos nos cuidar, pessoal, vamos cuidar da nossa integridade, para que logo a gente possa estar junto novamente e confraternizando aí, celebrando a vida nas nossas aulas presenciais, ok? Forte abraço,